não houve uma decisão efetiva, que eu acredito que tem que passar pelo próprio presidente da República, numa república presidencialista. O presidente tem que assumir uma posição forte de comando nessa discussão da reforma tributária. Vem o segundo mandato do presidente Lula. Há um compromisso de envio de um novo projeto para o Congresso Nacional. Agora nós temos ferramentas que nós não tínhamos antes. Agora nós temos a nota fiscal eletrônica, que é uma ferramenta que, quando lá atrás nós debatíamos um projeto de reforma tributária simplificador, racionalizador, não existia a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica hoje ela passa a ser implantada, em 2, 3 anos ela vai estar pleno no Brasil. É uma ferramenta fundamental para garantir a implantação do novo sistema tributário. Pois bem, em cima disso, o governo diz, vamos mandar um novo projeto para o Congresso Nacional. Nós assumimos a coordenação, Miguel, a coordenação da reforma tributária no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um órgão de assessoramento à presidência da República. Na verdade, esta coordenação, ela tem a ver com um órgão que está lá as centrais sindicais, estão lá as empresariais, estão lá as entidades representativas da sociedade. Conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social não ganha salário, não tem que ficar em Brasília. Ele é convocado para debater os grandes temas nacionais, os projetos do governo ou sugerir novos projetos ao governo, e eu coordenei a discussão da reforma tributária dentro do Conselho. Nós recebemos as sugestões do governo, trabalhamos em cima dela, apresentamos novas ideias, novas sugestões, algumas aceitas, outras não. Só que a proposta de reforma tributária era para ter chegado em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Infelizmente, o governo demorou para discutir a CPMF, foi fazer o debate da CPMF no segundo semestre, não quis misturar a CPMF com reforma tributária, perdeu a CPMF e a reforma tributária ficou prejudicada, porque o projeto só chegou no dia 28 de fevereiro desse ano. Eu não preciso dizer, e o Virgílio Guimarães vai dizer melhor do que eu, as dificuldades de um ano eleitoral. As dificuldades de um ano eleitoral. De qualquer forma, venceu o prazo da Comissão de Justiça e está na Comissão Especial. Quem é o presidente da comissão? Que era meu vice-presidente na época do governo Fernando Henrique, que foi ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Quem é o relator? É o Sandro Mabel. Pois bem, o Antônio Palocci, que foi lá vice-presidente da comissão, que foi ministro da Fazenda e que agora é presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara Federal, tem o papel importante de conduzir esse debate. Ele garantiu que não vai prorrogar o prazo de 40 sessões da Comissão Especial, que quer lá até o dia 7, 8 de julho ter a proposta debatida, votada na Comissão Especial, para ir para um primeiro turno de votação e um segundo turno na Câmara ainda no primeiro semestre. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito que temos que aproveitar esse momento para avançar nessa discussão. A proposta de reforma tributária do governo, ela é tudo o que se espera de uma mudança no sistema tributário nacional? Não é. A proposta de reforma tributária do governo federal é uma proposta que tem um início de um processo de simplificação muito importante. Dúvidas que a Anfip apresenta de o que pode isso refletir nos recursos da Seguridade Social. Vamos lá, temos que esclarecer essas dúvidas e temos que fazer as correções necessárias. Mas a proposta, ela cria um IVA federal, unificando PIS, COFINS, CID e salário e educação. A proposta unifica a contribuição sobre o lucro com o imposto de renda à pessoa jurídica. Qual é o efeito disso nos recursos da Seguridade, nas vinculações que garantam os recursos da Seguridade? É o que nós temos que garantir que não tenha prejuízo nenhum para a Seguridade Social. Mas vamos lá, a proposta vai além. Ela simplifica o sistema tributário nacional, fazendo com que o ICMS, em vez de 27 legislações, isso traz lá do nosso debate, lá de trás, tenha uma legislação apenas o ICMS. Em vez de 44 alíquotas, tenha 5 faixas de alíquota o ICMS. Alíquotas mais uniformes, uma alíquota básica, uma reduzida, uma ampliada, uma alíquota seletiva e uma alíquota especial para os produtos essenciais. Quer dizer, a proposta ela vai na direção de iniciar o processo de racionalização, de simplificação de um sistema tributário que é totalmente irracional. Um sistema tributário que penaliza o trabalhador de baixa renda,
que com uma tributação excessiva sobre consumo, um trabalhador que ganha 3 salários mínimos, ele compromete 28% do que ele ganha só em tributação embutida naquilo que ele consome, no arroz, no feijão, no pão, no vestuário. Quer dizer, um sistema tributário totalmente injusto. A própria classe média, ela é tributada no salário e não é tributada na renda, é tributada no salário. É totalmente diferente tributar renda e tributar salário. No Brasil, nós temos tributação do salário, não da renda. E nós temos uma situação que esta classe média, que é excessivamente tributada no seu salário, com um sistema tributário que não é progressivo, como deveria ser, é regressivo, ele não tributa mais aquele que pode pagar mais, ele tributa mais aquele que pode pagar menos. Então é uma situação totalmente descabida. Quando no mundo inteiro existe uma tributação maior sobre o patrimônio e sobre a renda, no Brasil a tributação maior é sobre o consumo. E pior, quando no mundo inteiro existe um grande tributo sobre o consumo, um IVA ou um IVV, o Imposto de Valor Adicionado ou o Imposto de Vendas a Varejo, no Brasil existe PIS, COFINS, CID, IPI, ICMS, que são 26 ICMS, e SSQN tinha CPMF até o início desse ano. Quer dizer, tudo recaindo sobre a base de consumo, fazendo do sistema tributário um sistema tributário absolutamente nada transparente, porque não se sabe quanto de tributo está embutido numa garrafinha de água mineral. É 52% do preço da água mineral, da garrafa de água mineral que é tributo? Quem é que sabe? Quem é que sabe quanto de tributo está em cada um dos produtos que nós consumimos? Quer dizer, um sistema que tributa excessivamente o consumo, tributa menos não o salário, a renda do que deveria tributar, tributa menos o patrimônio do que deveria tributar, o imposto sobre herança, talvez não o imposto sobre grandes fortunas, mas o imposto sobre herança teria que ter um tratamento todo diferente do que tem. Pois bem, a proposta que está no Congresso Nacional responde a tudo isso? Não. Mas a proposta que está no Congresso Nacional, ela inicia um processo de simplificação, de racionalização importante. Se nós observarmos que temos 27 legislações de ICMS, se nós observarmos que hoje existe uma guerra fiscal absurda entre os estados da federação, eu, como governador, entrei, Virgílio, na guerra fiscal com tudo. E graças a entrar na guerra fiscal, eu levei lá a indústria naval para o Rio Grande do Sul, aproveitei o bom movimento do presidente Lula, a ideia de fazer a construção de plataformas oceânicas e de navios petroleiros no Brasil e não importar essas plataformas oceânicas e navios petroleiros, e disputamos com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo e com Pernambuco os investimentos, dando os incentivos fiscais que existiam em outros estados, garantindo área no porto. Vai ver o que representa hoje no Rio Grande do Sul a construção da P-53 em Rio Grande. O que representa a construção de grandes petroleiros em Rio Grande? Nós não tínhamos indústria naval. Vai ver que em cima do incentivo fiscal, se eu não levei a duplicação da GM para lá, já iniciei a ida da Toyota com centro de distribuição, a Nestlé, a Embaré, a Polo, a John Deere, grandes empreendimentos que estão gerando emprego e renda. Se eu entrei na guerra fiscal, a pergunta, eu estou dizendo que tem que frear essa guerra fiscal? Se existe guerra fiscal, se o sistema permite, se tu não entra, tu perde investimento.